Milionário vê mulher pegando comida do lixo e não acreditou quando viu sua atitude. Se inscreva para mais histórias emocionantes. Ricardo Mendonça. Montenegro caminhava pelas ruas de paralelepípedos de Guanajuato com seu terno italiano impecável, checando distraidamente as mensagens em seu celular de última geração. O sol da tarde tingia as fachadas coloniais de tons dourados, criando um contraste marcante com sua figura imponente de empresário bem-sucedido. Aos 45 anos, era o CEO da Montenegro Incorporações, uma das maiores empresas do setor imobiliário da América Latina. Naquela tarde, após uma reunião particularmente frustrante com investidores locais que resistiam a seus planos de construir um novo complexo de luxo na região histórica, Ricardo decidiu fazer algo incomum: caminhar a pé até seu hotel, contrariando seu hábito de sempre usar sua Mercedes blindada para locomoção. Foi então que seus olhos captaram uma cena que destoava completamente do cenário turístico da cidade. Uma mulher jovem, de aproximadamente 35 anos, vasculhava discretamente um container de lixo próximo a um restaurante famoso. Seus movimentos eram delicados, quase envergonhados, como se tentasse se tornar invisível aos olhos dos transeuntes. Algo naquela cena o perturbou profundamente. Talvez fossem as roupas simples, mas limpas da mulher, ou a dignidade com que ela conduzia aquele ato de desespero. Por um momento, Ricardo pensou em seguir seu caminho, como sempre fazia ao se deparar com a pobreza que tanto se esforçava para ignorar. Mas havia algo familiar naquela mulher, algo que o impediu de desviar o olhar. Contrariando todos seus instintos habituais, Ricardo começou a segui-la discretamente. A mulher, que carregava uma pequena sacola, seguiu por ruelas cada vez mais estreitas e menos turísticas, até chegar a um bairro periférico, onde as casas coloridas davam lugar a construções inacabadas e ruelas de terra batida. Foi quando ela parou em frente a uma pequena casa de 2 cômodos, com paredes descascadas e uma porta de madeira gasta pelo tempo. 2 crianças, que aparentavam ter entre 10 e 12 anos, correram para abraçá-la. O menino mais velho tinha traços que lembravam vagamente alguém que Ricardo conhecia, mas não conseguia precisar quem. "Mamãe, conseguiu alguma coisa?" perguntou o menor dos garotos com olhos esperançosos. "Sim, meu amor, hoje vamos fazer uma sopa bem gostosa", respondeu ela, com um sorriso que contrastava com o cansaço em seus olhos. Foi nesse momento que Ricardo sentiu algo estranho no peito. Uma sensação que há muito não experimentava: compaixão. Observou como a mulher, mesmo em sua situação precária, mantinha uma dignidade admirável. As crianças, apesar das roupas simples, estavam limpas e bem cuidadas. Enquanto observava a cena, um flashback súbito o atingiu. Aquele rosto. Não podia ser Helena. A mesma Helena que havia conhecido em uma de suas viagens de negócios a Guanajuato, cerca de 13 anos atrás. O breve romance que tiveram havia sido intenso, mas ele partiu sem deixar contato, seguindo sua vida de conquistas empresariais e relacionamentos superficiais. Ricardo sentiu suas pernas fraquejarem. Os traços do menino mais velho, que tanto o intrigaram, agora faziam sentido. Eram seus próprios traços quando criança, os mesmos que via nas antigas fotos de família. Naquele momento, seu telefone tocou estridente, quebrando o silêncio da ruela. Helena virou-se bruscamente, seus olhos se arregalando ao reconhecê-lo. As crianças, curiosas, olharam na direção do estranho bem vestido que observava sua casa. "Ricardo?" A voz de Helena saiu como um sussurro, misturando surpresa e apreensão. O empresário, pela primeira vez em muitos anos, não sabia como reagir. Seu mundo de negócios, contratos e luxo parecia desmoronar diante daquela cena. As palavras ficaram presas em sua garganta, enquanto uma certeza devastadora se formava em sua mente. Aquelas crianças, com seus olhos curiosos e expressões inocentes, carregavam seu sangue. O sol começava a se pôr em Guanajuato, pintando o céu de tons alaranjados, enquanto Ricardo Montenegro, o poderoso empresário do setor imobiliário, enfrentava a maior reviravolta de sua vida. Ali, naquela ruela simples, seu passado e presente se encontravam de maneira inesperada, preparando o terreno para uma transformação que mudaria não apenas sua vida,
mas a de muitas outras pessoas. O silêncio que se seguiu ao reconhecimento mútuo parecia durar uma eternidade. Helena, recuperando-se do choque inicial, virou-se para as crianças com um sorriso forçado. Miguel, Pedro, entrem e comecem a lavar os legumes para a sopa, por favor. As crianças, sentindo a tensão no ar, obedeceram relutantemente, lançando olhares curiosos para o estranho elegante que permanecia imóvel na rua. Assim que entraram, Helena cruzou os braços, uma postura defensiva que Ricardo reconheceu imediatamente. 13 anos, Ricardo. 13 anos sem uma única palavra sua, disse ela, sua voz controlada, mas carregada de emoção contida. O que está fazendo aqui? Ricardo ajustou a gravata, um gesto automático que sempre fazia quando se sentia desconfortável. Eu não sabia, Helena. Juro que não sabia. Suas palavras soaram vazias até para ele mesmo. Não sabia porque não quis saber, respondeu ela, amarga. Tentei te encontrar quando descobri que estava grávida. Suas secretárias sempre diziam que você estava em reunião, ou viajando, ou simplesmente ocupado demais. O empresário sentiu o peso de cada palavra como um golpe. Lembrou-se vagamente de sua assistente mencionando anos atrás que uma mulher de Guanajuato insistia em falar com ele. Na época, ocupado com a expansão de seus negócios, havia ordenado que bloqueassem aquelas ligações inconvenientes. São gêmeos? Perguntou ele, sua voz traindo sua emoção. Helena assentiu. Miguel nasceu primeiro. Pedro veio 5 minutos depois. São idênticos em aparência, mas tão diferentes em personalidade. Ela parou como se percebesse que estava compartilhando informações demais. Do interior da casa, vinha o som das crianças conversando e o barulho de água corrente. A simplicidade do ambiente contrastava drasticamente com os ambientes luxuosos que Ricardo frequentava. Por que está aqui agora, Ricardo? O que quer? A pergunta o pegou desprevenido. O que queria, afinal? Há poucas horas, sua maior preocupação era fechar um negócio milionário. Agora, descobria que era pai de 2 meninos que viviam em condições precárias. Quero ajudar, disse ele finalmente. Deixe-me fazer algo por vocês. Helena riu, um som sem alegria. Agora, depois de todo esse tempo, conseguimos sobreviver até aqui sem sua ajuda, Ricardo. Não precisamos de sua caridade. Não é caridade, Helena. É minha responsabilidade. Aqueles meninos, meus filhos, eles merecem mais que isso. Mais que isso? Helena ergueu a voz antes de se controlar novamente. Eles têm tudo o que precisam, amor, educação, valores. Não cresceram em mansões ou frequentaram escolas caras, mas são felizes e honestos. Ricardo deu um passo à frente, mas Helena recuou instintivamente. Tenho um apartamento vazio no centro, próximo às melhores escolas. Posso transferi-los imediatamente para lá. Posso? Não. Helena o interrompeu. Não pode simplesmente aparecer depois de 13 anos e achar que dinheiro resolve tudo. Não conhece seus filhos, Ricardo? Não sabe que Miguel sonha em ser artista? Que Pedro adora matemática? Não estava lá quando tiveram catapora, quando deram seus primeiros passos, quando... Sua voz falhou e Ricardo viu lágrimas nos olhos dela. Naquele momento, Miguel apareceu na porta. Mãe, está tudo bem? Helena enxugou rapidamente os olhos. Sim, querido. Já vou entrar. Ricardo olhou para o menino, seu filho, e viu seus próprios traços refletidos ali. Os mesmos olhos, o mesmo formato do rosto. Como não havia percebido antes? Por favor, Helena, disse ele, baixando a voz. Não estou tentando comprar nada. Só quero uma chance de fazer a coisa certa, mesmo que tarde demais. Helena ficou em silêncio por um longo momento, observando o homem que um dia a havia amado e que agora era praticamente um estranho. Volte amanhã, disse ela finalmente. Conversaremos depois que as crianças forem para a escola. Mas não prometo nada, Ricardo. E não quero que eles saibam quem você é. Ainda não. Ricardo assentiu, sentindo uma mistura de alívio e ansiedade. Enquanto se afastava pela ruela escurecida, ouvia as vozes animadas dos meninos chamando pela mãe, perguntando sobre o jantar. Seus filhos. A palavra ecoava em sua mente como um sino, despertando sentimentos que ele nem sabia que possuía. Em seu caminho de volta ao hotel luxuoso, Ricardo Montenegro,
O homem que construiu um império baseado em números e contratos, pela primeira vez em sua vida adulta, chorou. Na manhã seguinte, Ricardo acordou antes do alarme, sua mente ainda processando os eventos do dia anterior. O quarto luxuoso do hotel, que sempre fora seu refúgio, agora parecia frio e impessoal. Vestiu-se mecanicamente, optando por roupas mais casuais, uma decisão consciente para não intimidar Helena e as crianças. Chegou ao bairro simples pouco depois das 8, observando de longe enquanto Helena se despedia dos meninos no portão da escola. Seu coração acelerou ao ver Miguel e Pedro correndo para se juntar aos colegas, suas mochilas gastas balançando nas costas pequenas. Quando as crianças desapareceram dentro do prédio escolar, Ricardo se aproximou. Helena o viu e assentiu silenciosamente, guiando-o de volta à casa modesta. "Entre", disse ela, abrindo a porta. "Não é o que você está acostumado, mas é nosso lar." Ricardo entrou, observando cada detalhe. As paredes, apesar de descascadas, estavam decoradas com desenhos coloridos, obra de Miguel, ele supôs. Uma pequena estante abrigava livros usados e alguns troféus de matemática, certamente de Pedro. "Eles são talentosos", comentou, indicando os desenhos e troféus. Helena sorriu levemente, o primeiro sorriso genuíno que Ricardo via desde seu reencontro. "São. Miguel tem um dom para a arte e Pedro... Bem, ele resolve equações como quem brinca de videogame." Um silêncio desconfortável se instalou entre eles. Ricardo pigarreou, tentando encontrar as palavras certas. "Helena, eu quero pedir desculpas. Sei que não é suficiente, mas é um começo. Fui egoísta e irresponsável. Nunca imaginei que suas ações teriam consequências", Helena completou, seu tom uma mistura de amargura e resignação. "Ricardo, não estou interessada em suas desculpas. Quero saber o que pretende fazer agora." Ricardo respirou fundo. "Quero fazer parte da vida deles. Sei que não tenho o direito de exigir isso, mas estou pedindo uma chance. Deixe-me conhecê-los. Ajudar financeiramente, ser um pai..." Helena o interrompeu. "Ser pai não é só dar dinheiro ou aparecer de vez em quando com presentes caros. É estar presente todos os dias, enfrentar as dificuldades, ensinar valores." "Eu sei", respondeu Ricardo, surpreendendo-se com a própria humildade em sua voz. "E estou disposto a aprender. Não quero apenas dar dinheiro, Helena. Quero ser parte real da vida deles. E da sua, se me permitir." Helena o estudou por um longo momento, como se tentasse avaliar sua sinceridade. "E como pretende fazer isso? Sua vida é em São Paulo, não? Reuniões, viagens, eventos sociais." Foi então que Ricardo percebeu que ainda não havia pensado nas implicações práticas de sua decisão. Seu império empresarial construído ao longo de anos, de repente parecia insignificante, comparado ao desafio de ser pai. "Posso me mudar para cá", disse ele, surpreendendo a si mesmo com a convicção em sua voz. "Posso administrar a empresa remotamente, delegar mais responsabilidades. O importante é estar aqui." Helena ergueu uma sobrancelha claramente cética. "Você faria isso? Abandonaria sua vida de luxo por isso?" Ela gesticulou ao redor, indicando a simplicidade da casa. Ricardo olhou ao redor novamente, mas desta vez com outros olhos. Viu as marcas de crescimento das crianças rabiscadas em um batente de porta, fotos de aniversários passados, um calendário cheio de anotações sobre atividades escolares e consultas médicas. Esta casa, apesar de sua simplicidade, estava repleta de amor e memórias, coisas que sua mansão em São Paulo jamais teve. "Sim", respondeu ele, com uma certeza que o surpreendeu. "Faria isso e muito mais." Nesse momento, o olhar de Helena suavizou um pouco. "Ricardo, aprecio sua disposição, mas não podemos simplesmente virar a vida das crianças de cabeça para baixo. Eles não sabem quem você é, e revelar isso de repente pode ser traumático." Ricardo assentiu, compreendendo a complexidade da situação. "Você está certa. Como podemos fazer isso?" Helena pensou por um momento. Talvez possamos começar devagar. Você poderia ser apresentado como um amigo da família primeiro, passar algum tempo com eles sem pressão. Se tudo correr bem com o tempo, podemos contar a verdade." A proposta de Helena era sensata, e Ricardo sentiu uma onda de gratidão por sua abordagem cuidadosa.
Concordo plenamente. Farei do seu jeito, Helena, no seu tempo. Enquanto conversavam sobre os detalhes práticos desse arranjo, Ricardo sentiu uma mudança acontecendo dentro de si. As preocupações com negócios e lucros que antes dominavam seus pensamentos agora pareciam distantes e sem importância. Pela primeira vez em anos, ele se viu pensando no futuro, não em termos de aquisições e fusões, mas de sorrisos, abraços e momentos compartilhados. Ao sair da casa de Helena naquela manhã, Ricardo Montenegro era um homem transformado. O poderoso empresário estava dando lugar a algo novo. Um pai ansioso para conhecer e amar seus filhos. Um homem redescobrindo o significado de família e propósito. Enquanto caminhava de volta ao hotel, seu telefone tocou incessantemente com chamadas de executivos e parceiros de negócio. Pela primeira vez, Ricardo ignorou todas elas. Tinha assuntos muito mais importantes para resolver, como encontrar um apartamento adequado em Guanajuato e planejar sua primeira visita casual à família que mal conhecia, mas que já amava profundamente. Nas semanas que se seguiram, Ricardo mergulhou em uma nova rotina, que contrastava drasticamente com sua vida anterior. Ele alugou um apartamento modesto no centro de Guanajuato, próximo o suficiente para estar presente, mas não tão perto a ponto de sufocar Helena e as crianças. Sua primeira visita oficial como amigo da família foi cuidadosamente orquestrada. Helena o apresentou como um antigo conhecido, que estava de passagem pela cidade. Miguel e Pedro, inicialmente tímidos, logo se aqueceram com a presença do novo tio Ricardo. "Vocês gostam de sorvete?" Ricardo perguntou, sentindo-se estranhamente nervoso. Os olhos dos meninos brilharam. "Sim", responderam em uníssono. "Que tal irmos todos à sorveteria depois do jantar?", sugeriu ele, olhando para Helena em busca de aprovação. Helena assentiu com um leve sorriso. "Se vocês terminarem o dever de casa primeiro." Aquela primeira saída para tomar sorvete se tornou um ritual semanal. Ricardo ouvia atentamente enquanto Miguel falava sobre seus desenhos, e Pedro explicava entusiasmado os problemas matemáticos que estava resolvendo na escola. Cada palavra, cada gesto dos meninos era precioso para ele. No trabalho, Ricardo começou a delegar mais responsabilidades, surpreendendo seus executivos com sua súbita mudança de prioridades. Videoconferências substituíram viagens de negócios e ele passou a recusar convites para eventos sociais que antes considerava imperdíveis. Um dia, durante uma de suas visitas, Pedro o surpreendeu com uma pergunta. "Tio Ricardo, por que você não constrói casas para pessoas como nós em vez de prédios enormes?" A pergunta o pegou desprevenido. Ricardo percebeu que nunca havia realmente considerado o impacto social de seus empreendimentos. "Sabe, Pedro, essa é uma excelente pergunta", respondeu ele pensativo. "Talvez seja a hora de repensar algumas coisas no meu trabalho." Essa conversa inocente plantou uma semente na mente de Ricardo. Ele começou a pesquisar sobre habitação social e desenvolvimento urbano sustentável, áreas que antes ignorava completamente. Enquanto isso, sua relação com Helena evoluía lentamente. As barreiras que ela havia erguido começavam a se dissipar gradualmente. Uma noite, após as crianças irem dormir, eles ficaram conversando na pequena varanda da casa. "Você mudou, Ricardo?", disse Helena, observando-o com curiosidade. "Acho que finalmente estou me tornando a pessoa que sempre deveria ter sido", respondeu ele sincero. Helena sorriu, um gesto que fez o coração de Ricardo acelerar. "As crianças adoram você." Miguel até perguntou outro dia, "Por que você não vem morar conosco?" Ricardo engoliu em seco. "E o que você respondeu?" "Que as coisas são complicadas para os adultos", ela disse, seu olhar se perdendo na noite estrelada de Guanajuato. Naquele momento, Ricardo sentiu um impulso de contar tudo às crianças, de abraçá-las e dizer que era pai delas. Mas respeitou o processo que Helena havia estabelecido. Semanas se transformaram em meses. Ricardo se tornou uma presença constante na vida da família. Ele ajudava com o dever de casa, comparecia a apresentações escolares e até aprendeu a cozinhar alguns pratos simples para surpreender a todos nos fins de semana. No trabalho, suas novas ideias começaram a tomar forma.
Ele apresentou ao conselho da empresa um projeto piloto de habitação acessível, argumentando que isso não apenas seria benéfico para a sociedade, mas também abriria novos mercados para a construtora. Senhores, disse ele durante uma reunião tensa do conselho, nossa empresa tem a oportunidade de ser pioneira em um novo modelo de negócios, um que combina lucro com responsabilidade social. Alguns membros do conselho ficaram céticos, outros intrigados. Ricardo percebeu que teria uma luta pela frente, mas estava determinado. A vida simples, mas cheia de significado que estava experimentando em Guanajuato havia mudado sua perspectiva sobre o que realmente importava. Uma noite, após um jantar particularmente alegre com Helena e as crianças, Ricardo decidiu que era hora de uma conversa séria. Quando os meninos foram dormir, ele se voltou para Helena. Acho que está na hora de contarmos a verdade a eles, disse ele nervoso. Helena o estudou por um longo momento antes de responder. Tem razão. Eles merecem saber. Mas, Ricardo, você tem certeza. Isso mudará tudo. Ricardo assentiu, sentindo o peso da decisão. Tenho certeza. Quero ser pai deles em todos os sentidos, não apenas um tio legal que aparece de vez em quando. Eles concordaram em contar às crianças no fim de semana seguinte. Enquanto Ricardo voltava para seu apartamento naquela noite, sentia uma mistura de ansiedade e esperança. Sua vida havia mudado drasticamente nos últimos meses e estava prestes a mudar ainda mais. Olhando para as luzes da cidade, Ricardo Montenegro, antes um tubarão dos negócios imobiliários, agora um homem redescobrindo o significado de família e propósito, sentiu-se pela primeira vez em muitos anos verdadeiramente em paz com suas escolhas. O caminho à frente seria desafiador, cheio de obstáculos tanto pessoais quanto profissionais. Mas Ricardo estava pronto para enfrentá-los, fortalecido pelo amor recém-descoberto por seus filhos e pela chance de redimir-se aos olhos de Helena. O fim de semana tão esperado chegou, trazendo consigo uma mistura de ansiedade e esperança. Ricardo chegou cedo à casa de Helena, carregando uma cesta de piquenique. A ideia era criar um ambiente descontraído para a conversa que mudaria suas vidas para sempre. Prontos para nossa aventura? Perguntou Ricardo aos meninos, que saltitavam de empolgação. Miguel e Pedro correram para o carro, enquanto Helena trocava um olhar significativo com Ricardo. Tem certeza disso? Ela sussurrou. Mais do que nunca, respondeu ele, sua voz firme mas gentil. O grupo dirigiu-se a um parque nas colinas que cercam Guanajuato. O local, com sua vista panorâmica da cidade colorida, parecia o cenário perfeito para um novo começo. Enquanto as crianças brincavam próximas, Helena e Ricardo estenderam a toalha do piquenique e organizaram a comida. O momento da verdade se aproximava e ambos podiam sentir a tensão crescer. Miguel, Pedro, venham aqui um momento, chamou Helena. Temos algo importante para conversar com vocês. Os meninos se aproximaram, curiosos. Ricardo sentiu seu coração acelerar. Lembram-se quando perguntaram sobre o pai de vocês? Helena começou, sua voz suave. Os gêmeos assentiram, trocando olhares confusos. Bem, continuou Helena, respirando fundo, acontece que o tio Ricardo não é apenas um amigo da família, ele é o pai de vocês. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo. Miguel foi o primeiro a reagir, seus olhos se arregalando em compreensão. Pedro, por sua vez, franziu o senho, claramente processando a informação. Mas por que você nunca nos disse antes? Perguntou Miguel. Sua voz uma mistura de confusão e mágoa. Ricardo sentiu um nó na garganta. Eu cometi muitos erros no passado, Miguel. Não sabia sobre vocês e quando descobri... Bem, sua mãe e eu achamos melhor nos conhecermos primeiro, antes de contar tudo. Pedro, sempre o mais analítico, perguntou. Então, todas essas visitas, os sorvetes, as ajudas com a lição, era tudo para se aproximar de nós? Sim e não, respondeu Ricardo, escolhendo suas palavras com cuidado. Eu queria conhecer vocês, ser parte da vida de vocês. Mas cada momento que passamos juntos foi genuíno. Aprendi a amar vocês como nunca imaginei que poderia amar alguém. As reações dos meninos foram distintas. Miguel, o artista sensível, tinha lágrimas nos olhos, uma mistura de emoções contraditórias em seu rosto. Pedro, por outro lado,
Mantinha uma expressão pensativa, como se estivesse resolvendo um complexo problema matemático. Vocês têm todo o direito de estarem confusos, ou até mesmo bravos, disse Helena abraçando os filhos. Sabemos que é muita coisa para processar. Ricardo se ajoelhou na frente dos meninos, seus olhos no mesmo nível que os deles. Quero que saibam que, não importa o que aconteça, eu amo vocês. E estou aqui agora disposto a ser o pai que vocês merecem, se me derem essa chance. Miguel foi o primeiro a reagir, lançando-se nos braços de Ricardo com um soluço. Pedro hesitou por um momento antes de se juntar ao abraço, suas pequenas mãos agarrando firmemente a camisa do pai. O resto da tarde foi passado em uma montanha-russa emocional. Houve lágrimas, risadas nervosas, muitas perguntas e aos poucos a tensão começou a se dissipar. Ricardo contou sobre sua vida, respondendo honestamente às perguntas curiosas dos meninos sobre seus negócios e por que ele vivia em uma cidade diferente. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de Guanajuato com tons de laranja e rosa, a pequena família recolheu seus pertences. No caminho de volta para casa, o carro estava silencioso, mas não era um silêncio desconfortável. Era o silêncio de pessoas processando uma grande mudança, repleto de possibilidades. Ao chegarem à casa de Helena, Ricardo hesitou antes de se despedir. Posso vir amanhã para conversarmos mais? Perguntou ele incerto. Foi Pedro quem respondeu, surpreendendo a todos. Você pode ficar para o jantar hoje se quiser, pai. A palavra pai saiu hesitante, quase um sussurro, mas para Ricardo foi como música. Com lágrimas nos olhos, ele assentiu, incapaz de falar. Naquela noite, enquanto ajudava Helena a lavar a louça, após um jantar simples, mas cheio de significado, Ricardo percebeu que sua vida havia mudado irrevogavelmente. O homem que uma vez se preocupava apenas com lucros e status, agora encontrava sua maior alegria em momentos simples como este. O que acontece agora? Perguntou Helena baixinho, quando as crianças finalmente foram dormir. Ricardo olhou pela janela da cozinha, para as luzes da cidade que cintilavam na noite. Agora, disse ele, construímos uma família e talvez algo maior. Ele compartilhou com Helena suas ideias sobre mudar o foco de sua empresa, sobre criar projetos de habitação que realmente fizessem a diferença na vida das pessoas. Helena o estudou por um longo momento. Você realmente mudou, não é? Ricardo sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seus olhos. Graças a vocês. Vocês me deram um propósito que eu nem sabia que estava procurando. Enquanto se despediam na porta, havia uma nova compreensão entre eles. O futuro era incerto, cheio de desafios, mas pela primeira vez em muito tempo, tanto Helena quanto Ricardo sentiam que estavam no caminho certo. Ricardo caminhou de volta ao seu apartamento naquela noite. Seu coração leve, apesar das complexidades que o aguardavam. Ele sabia que teria que equilibrar sua nova vida familiar com as demandas de sua empresa em transformação. Mas agora, com o amor de seus filhos e a chance de um novo começo com Helena, sentia-se capaz de enfrentar qualquer desafio. O empresário que chegou a Guanajuato meses atrás, preocupado apenas com negócios, havia desaparecido. Em seu lugar estava um homem transformado, ansioso para fazer a diferença, não apenas na vida de sua família recém-descoberta, mas no mundo ao seu redor. Os meses seguintes trouxeram uma série de mudanças e desafios para Ricardo e sua recém-formada família. A transição não foi fácil, mas cada obstáculo superado os unia ainda mais. Ricardo decidiu se mudar permanentemente para Guanajuato, alugando uma casa espaçosa o suficiente para acomodar a todos confortavelmente, mas sem a opulência que marcara sua vida anterior. Helena, inicialmente hesitante, acabou concordando em morar juntos, reconhecendo que seria melhor para as crianças. A adaptação à nova dinâmica familiar trouxe momentos de alegria e tensão. Miguel, o mais emotivo dos gêmeos, alternava entre períodos de profunda conexão com Ricardo e momentos de ressentimento pela ausência passada. Pedro, por outro lado, parecia aceitar a situação com mais facilidade, fascinado pelas histórias de negócios do pai e ansioso para aprender mais. Uma noite após ajudar Pedro com um projeto de matemática particularmente desafiador, Ricardo encontrou Miguel sozinho na varanda.
desenhando. Posso ver? Perguntou Ricardo gentilmente. Miguel hesitou antes de mostrar o desenho. Era um retrato da família, incluindo Ricardo, mas ele estava desenhado um pouco afastado dos outros. Ricardo sentiu um aperto no peito. É assim que você me vê, filho? Miguel deu de ombros, evitando o olhar do pai. Às vezes, sinto que você ainda não faz parte completamente. Ricardo se sentou ao lado do filho, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Miguel, sei que não posso mudar o passado, mas prometo que estou aqui agora e sempre estarei. Você me daria a chance de ficar mais próximo no seu desenho? Com um pequeno sorriso, Miguel pegou o lápis e começou a redesenhar a figura de Ricardo, desta vez no centro da família. Enquanto isso, no mundo dos negócios, Ricardo enfrentava resistência à sua nova visão para a empresa. Muitos acionistas e membros do conselho viam seus planos de habitação social como um risco desnecessário. Durante uma tensa videoconferência, um dos diretores mais antigos expressou sua preocupação. Ricardo, entendemos seu entusiasmo recente por causas sociais, mas nossa responsabilidade é com os acionistas. Esses projetos de baixo custo podem prejudicar nossa margem de lucro. Ricardo respirou fundo antes de responder. Nossa responsabilidade vai além dos acionistas. Temos o poder de fazer a diferença real na vida das pessoas. Imaginem o impacto positivo que podemos ter, não apenas nos balanços financeiros, mas na sociedade como um todo. Ele apresentou um plano detalhado, mostrando como os projetos de habitação social poderiam, na verdade, abrir novos mercados e melhorar a reputação da empresa a longo prazo. Após horas de debate acalorado, Ricardo conseguiu o apoio necessário para iniciar um projeto piloto em Guanajuato. Era um começo modesto, mas significativo. Animado com a perspectiva, Ricardo compartilhou a notícia com Helena e as crianças durante o jantar. Isso significa que vamos construir casas para pessoas que precisam, como a gente precisava antes? Perguntou Pedro, seus olhos brilhando de curiosidade. Ricardo assentiu, emocionado com a perspicácia do filho. Exatamente, Pedro. Queremos ajudar famílias a terem um lar seguro e digno. Helena, que até então tinha se mantido cética quanto às ambições de Ricardo, sorriu com aprovação. É um belo projeto, Ricardo. As crianças podem aprender muito com isso. Inspirado, Ricardo teve uma ideia. Que tal vocês me ajudarem a desenhar algumas das casas? Miguel pode criar os designs e Pedro pode me ajudar com os cálculos de custos. Os meninos ficaram empolgados com a ideia e logo a mesa de jantar se transformou em um escritório improvisado, com desenhos e números espalhados por toda a parte. Observando a cena, Helena se aproximou de Ricardo. Você realmente mudou, disse ela baixinho. Nunca imaginei que o homem que conheci anos atrás se tornaria isso. Ricardo pegou sua mão gentilmente. Vocês me transformaram, Helena. Me mostraram o que realmente importa na vida. Nos dias que se seguiram, Ricardo mergulhou de cabeça no projeto piloto. Ele visitou comunidades carentes, ouviu histórias de famílias lutando por um lugar para chamar de lar e trabalhou incansavelmente para tornar o sonho de habitações dignas e acessíveis uma realidade. As crianças, empolgadas com seu envolvimento no projeto, começaram a compartilhar a iniciativa na escola. Logo, a pequena comunidade de Guanajuato estava zumbindo com a notícia do ambicioso plano de Ricardo Montenegro. No entanto, nem tudo eram flores. À medida que o projeto ganhava visibilidade, Ricardo começou a enfrentar oposição de alguns empresários locais que temiam que as novas habitações pudessem desvalorizar suas propriedades. Uma noite, voltando tarde de uma reunião particularmente tensa, Ricardo encontrou Helena acordada, esperando por ele. Você parece exausto, disse ela, preocupada. Ricardo se deixou cair no sofá. É mais difícil do que eu imaginava. Às vezes me pergunto se estou fazendo a coisa certa. Helena se sentou ao lado dele. Ricardo, olhe para mim. O que você está fazendo é importante. Não apenas para essas famílias, mas para nossos filhos. Você está mostrando a eles que é possível usar o poder e os recursos que temos para fazer o bem. Suas palavras reacenderam a determinação de Ricardo. Ele percebeu que não estava apenas construindo casas ou reformulando sua empresa.
Estava construindo um legado para seus filhos, mostrando-lhes o valor da compaixão e da responsabilidade social. Naquela noite, deitado na cama e ouvindo a respiração suave de Helena ao seu lado, Ricardo refletiu sobre a jornada incrível que sua vida havia se tornado. De um empresário focado apenas em lucros, ele se transformara em um homem determinado a fazer a diferença no mundo, guiado pelo amor de sua família. O caminho à frente seria desafiador, ele sabia disso. Mas com Helena e as crianças ao seu lado, Ricardo se sentia pronto para enfrentar qualquer obstáculo. O sonho de criar um mundo melhor, uma casa de cada vez, estava apenas começando. O projeto piloto de habitação social em Guanajuato começou a tomar forma, transformando não apenas a paisagem da cidade, mas também a vida de Ricardo e sua família. As primeiras casas começaram a ser erguidas, cada uma delas incorporando elementos dos desenhos de Miguel e os cálculos meticulosos de Pedro. Ricardo passava seus dias dividido entre o canteiro de obras e reuniões com autoridades locais e investidores. À noite, reunia-se com a família para compartilhar os progressos e desafios do dia. Essas conversas ao redor da mesa de jantar se tornaram um ritual precioso, fortalecendo os laços familiares e inspirando novas ideias para o projeto. Um dia, durante uma visita ao canteiro de obras com as crianças, Pedro notou algo nos planos. "Pai, acho que poderíamos economizar mais se mudássemos a disposição das tubulações aqui", disse ele, apontando para uma seção do projeto. Ricardo ficou impressionado com a observação astuta do filho. "Você tem razão, Pedro. Vamos fazer essa mudança." Miguel, não querendo ficar para trás, sugeriu: "E se pintássemos cada casa de uma cor diferente? Assim, as pessoas poderiam escolher e se sentir mais em casa." A ideia de Miguel foi imediatamente incorporada ao projeto, adicionando um toque pessoal e alegre às construções. Helena, que inicialmente mantinha uma distância cautelosa do projeto, começou a se envolver mais. Ela organizou um grupo de voluntários locais para ajudar na construção e começou a trabalhar em um programa de educação financeira para as famílias que receberiam as casas. "Não basta dar um teto", explicou ela a Ricardo. "Precisamos capacitar essas pessoas para que possam manter e valorizar seus novos lares." O projeto estava ganhando momentum e reconhecimento positivo na comunidade. No entanto, com o crescimento vieram novos desafios. Uma manhã, Ricardo recebeu uma ligação alarmante. Vandalizaram o canteiro de obras durante a noite, destruindo equipamentos e pichando mensagens de protesto nas paredes parcialmente construídas. Correndo para o local, Ricardo se deparou com a destruição. Seu coração afundou ao ver o trabalho de meses parcialmente arruinado. Enquanto avaliava os danos, notou um grupo de moradores locais se reunindo, olhares de preocupação em seus rostos. Uma senhora idosa se aproximou dele. "Senhor Montenegro, não deixe isso o desencorajar. Muitos de nós aqui apoiamos o que você está fazendo." Suas palavras tocaram Ricardo profundamente. Ele percebeu que o projeto havia se tornado mais do que apenas um empreendimento comercial. Era uma fonte de esperança para muitos. Determinado a não se deixar abater, Ricardo convocou uma reunião de emergência com sua equipe e os líderes comunitários. Juntos, elaboraram um plano para aumentar a segurança e, mais importante, para envolver ainda mais a comunidade no projeto. "Vamos transformar isso em uma oportunidade", disse Ricardo. "Convidaremos mais pessoas da comunidade para participar, para que sintam que este projeto é deles também." Nos dias que se seguiram, a resposta da comunidade foi surpreendente. Dezenas de voluntários apareceram para ajudar na limpeza e reconstrução. Miguel e Pedro, inspirados pela resiliência de seu pai, organizaram um grupo de jovens da escola para pintar um mural de esperança em uma das paredes que havia sido vandalizada. O incidente, embora desafiador, acabou fortalecendo o projeto e unindo ainda mais a comunidade. A mídia local cobriu a história, destacando como a adversidade havia sido transformada em uma demonstração de solidariedade comunitária. No entanto, nem todos os desafios eram tão visíveis ou fáceis de superar. Ricardo enfrentava uma crescente pressão dos acionistas em São Paulo, muitos dos quais ainda não estavam convencidos da viabilidade financeira do novo direcionamento da empresa. Uma noite,
Após uma videoconferência particularmente tensa, Ricardo se encontrou sentado sozinho na varanda, perdido em pensamentos. Helena o encontrou ali, oferecendo uma xícara de café. "Quer conversar sobre isso?" perguntou ela suavemente. Ricardo suspirou. "Às vezes me pergunto se não estou sendo ingênuo. Talvez eles estejam certos. Talvez eu esteja colocando tudo em risco por um sonho." Helena se sentou ao lado dele. "Ricardo, olhe para o que você já conquistou. Você não está apenas construindo casas, está construindo esperança, comunidade, um futuro melhor. Isso vale mais do que qualquer lucro que você poderia ter perseguindo negócios como antes." Suas palavras reacenderam a determinação de Ricardo. Ele percebeu que o verdadeiro desafio não era convencer os outros, mas manter-se fiel à sua visão, mesmo diante da adversidade. Na manhã seguinte, Ricardo reuniu sua família. "Quero que vocês saibam que o caminho à frente pode ser difícil. Posso perder muito do que construí ao longo dos anos. Mas acredito que o que estamos fazendo aqui é mais importante do que qualquer fortuna." Miguel, com lágrimas nos olhos, abraçou o pai. "Estamos com você, pai. Não importa o que aconteça." Pedro assentiu seriamente. "Vamos continuar fazendo a coisa certa, mesmo que seja difícil." Helena sorriu, orgulhosa da família que haviam se tornado. "Juntos podemos enfrentar qualquer coisa." Fortalecido pelo apoio de sua família e da comunidade, Ricardo se preparou para enfrentar os desafios que viriam. Ele sabia que o caminho à frente seria árduo, mas também sabia que cada obstáculo superado os aproximaria de um futuro melhor. Não apenas para sua família, mas para todas as famílias que seu projeto tocaria. À medida que o sol se punha sobre Guanajuato, pintando o céu com tons de laranja e rosa, Ricardo olhou para sua família e para as casas em construção ao longe. Ele sentiu uma onda de determinação renovada. O sonho de criar um impacto positivo no mundo, uma casa de cada vez, estava mais vivo do que nunca. Os meses seguintes trouxeram uma montanha-russa de emoções e desafios para Ricardo e sua família. O projeto de habitação social em Guanajuato continuava avançando, mas não sem obstáculos significativos. A pressão dos acionistas em São Paulo atingiu um ponto crítico. Uma reunião extraordinária do conselho foi convocada para decidir o futuro da empresa e a permanência de Ricardo como CEO. A notícia caiu como uma bomba na família Montenegro. Na noite anterior à crucial videoconferência, Ricardo reuniu Helena e as crianças na sala de estar. "Amanhã pode ser que eu perca meu cargo na empresa", disse ele, com uma calma que surpreendeu até a si mesmo. "Mas quero que vocês saibam que não importa o que aconteça, estou em paz com minhas decisões." Helena apertou sua mão em apoio silencioso, enquanto Miguel e Pedro trocavam olhares preocupados. "Mas, pai", protestou Pedro, "o que vai acontecer com o projeto? Com todas aquelas famílias que estão contando conosco?" Ricardo sorriu, tocado pela preocupação do filho. "Não se preocupe, Pedro. Mesmo que eu não esteja mais no comando da empresa, encontraremos uma maneira de continuar nosso trabalho aqui." Miguel, que havia estado quieto, de repente se levantou. "Tenho uma ideia", exclamou ele, correndo para seu quarto. Voltou momentos depois com uma pilha de desenhos. "E se mostrássemos a eles as histórias das pessoas que estamos ajudando?" A sugestão de Miguel acendeu uma luz nos olhos de Ricardo. Durante a noite, a família trabalhou juntas, compilando histórias, fotos e dados que mostravam o impacto real do projeto na vida das pessoas. Na manhã seguinte, Ricardo entrou na videoconferência com uma confiança renovada. Ao invés de se defender com números e projeções financeiras, ele começou compartilhando as histórias e imagens que havia preparado com sua família. "Senhoras e senhores do conselho", disse Ricardo, sua voz firme e apaixonada. "O que vocês estão vendo não são apenas casas ou números em uma planilha. São sonhos realizados, famílias fortalecidas, comunidades transformadas." Ele mostrou o vídeo de uma jovem mãe, com lágrimas nos olhos, recebendo as chaves de sua nova casa. Compartilhou a história de um idoso que, pela primeira vez na vida, tinha um lugar que podia chamar de seu. "Nosso projeto não está apenas construindo casas", continuou Ricardo. "Está construindo esperança, dignidade e um futuro melhor. E acreditem, isso não apenas transforma vidas,
mas também cria um novo mercado, uma nova base de clientes que será leal à nossa marca por gerações. À medida que Ricardo falava, notou uma mudança sutil nas expressões dos membros do conselho. O ceticismo inicial dava lugar a uma curiosidade crescente. Quando terminou sua apresentação, um silêncio tenso tomou conta da sala virtual. Então, para surpresa de todos, o membro mais conservador do conselho falou: Ricardo, confesso que vim para esta reunião pronto para votar contra você. Mas o que vi hoje, bem, isso muda tudo. Talvez estejamos no limiar de algo verdadeiramente revolucionário para a nossa indústria. Um por um, os membros do conselho expressaram seu apoio renovado ao projeto. Ao final da reunião, não apenas Ricardo manteve sua posição como CEO, mas também recebeu aprovação para expandir o programa de habitação social para outras cidades. Quando a videoconferência terminou, Ricardo encontrou sua família esperando ansiosamente do lado de fora do escritório. E então, perguntou Helena, a preocupação evidente em sua voz. Com um sorriso largo, Ricardo abriu os braços. Nós conseguimos. A celebração que se seguiu foi uma mistura de risos, lágrimas e abraços apertados. Miguel e Pedro pulavam de alegria, enquanto Helena olhava para Ricardo com um misto de orgulho e amor. Naquela noite, a família Montenegro organizou um pequeno evento de agradecimento para a comunidade que os apoiou. No pátio de uma das casas recém-construídas, moradores locais, trabalhadores do projeto e voluntários se reuniram para compartilhar comida, música e histórias. Ricardo, de pé em meio à multidão, sentiu uma onda de emoção ao ver o impacto tangível de suas ações. Crianças brincavam em um espaço seguro, idosos conversavam em varandas confortáveis e jovens casais planejavam seu futuro com esperança renovada. Helena se aproximou entrelaçando seus dedos nos dele. Olhe o que construímos juntos, disse ela suavemente. Ricardo assentiu, emocionado. E isso é apenas o começo. Enquanto o sol se punha sobre Guanajuato, pintando o céu com tons vibrantes, Ricardo refletiu sobre a jornada incrível que o trouxe até ali. De um empresário focado apenas em lucros, ele se transformara em um agente de mudança, guiado pelo amor de sua família e pelo desejo de fazer a diferença. O caminho à frente ainda seria desafiador, ele sabia disso. Expandir o projeto para outras cidades traria novos obstáculos e resistências. Mas agora, com o apoio de sua família, de sua empresa e de uma comunidade inteira, Ricardo se sentia pronto para enfrentar qualquer desafio. À medida que a noite caía e as luzes das novas casas se acendiam uma a uma, Ricardo teve a certeza de que estava no caminho certo. O sonho de criar um impacto positivo no mundo, uma casa de cada vez, não era mais apenas um sonho, era uma realidade em crescimento, iluminando o futuro de incontáveis famílias. Ricardo Montenegro, agora com 50 anos, observava a cidade do terraço de seu escritório em São Paulo. A vista não era mais dominada apenas por arranha-céus luxuosos, mas também por comunidades planejadas e sustentáveis que se erguiam orgulhosamente entre os bairros tradicionais. Um toque suave em seu ombro o tirou de seus devaneios. Era Helena, que havia se tornado não apenas sua parceira na vida, mas também uma figura-chave na expansão do projeto Hogares para Todos. Pronto para a grande revelação? Perguntou ela, um sorriso caloroso em seu rosto. Ricardo assentiu, sentindo uma mistura de nervosismo e empolgação. Hoje era o dia em que a Montenegro Incorporações anunciaria oficialmente sua transformação em uma empresa B Corp, comprometida legalmente a equilibrar propósito e lucro. Juntos, eles desceram para o auditório lotado, onde jornalistas, investidores e representantes de comunidades de todo o país aguardavam ansiosamente. No palco, Ricardo viu seus filhos, agora jovens adultos, preparando-se para participar do anúncio. Miguel, aos 18 anos, havia se tornado um talentoso arquiteto social, incorporando arte e cultura local em cada projeto habitacional. Pedro, por sua vez, estava estudando economia sustentável e já era considerado um prodígio em finanças sociais. Quando Ricardo subiu ao palco, uma onda de aplausos preencheu o ambiente. Ele ergueu as mãos, pedindo silêncio, e começou seu discurso.
Há 5 anos embarquei em uma jornada que muitos consideraram loucura. Abandonei a busca cega pelo lucro para perseguir um sonho, proporcionar moradia digna e acessível para todos. Hoje, estou aqui para dizer que esse sonho não só é possível, mas é o futuro da nossa indústria. Ele fez uma pausa, olhando para sua família com orgulho antes de continuar. A Montenegro Incorporações não é mais apenas uma empresa de construção. Somos uma força de transformação social. Cada casa que construímos, cada comunidade que planejamos, é um passo em direção a um mundo mais justo e sustentável. Ricardo então convidou Miguel e Pedro ao palco. Os jovens apresentaram os números impressionantes do projeto. Mais de 100.000 famílias beneficiadas, uma redução significativa na criminalidade nas áreas atendidas e um aumento surpreendente no desempenho escolar das crianças que agora tinham um lar estável. Pedro, com sua aptidão para números, demonstrou como o modelo de negócio sustentável havia não apenas mantido a empresa lucrativa, mas também atraído um novo perfil de investidores comprometidos com o impacto social. Miguel, por sua vez, apresentou o próximo grande passo. Um projeto ambicioso para revitalizar áreas urbanas degradadas, transformando-as em comunidades vibrantes e autossustentáveis. Quando a apresentação terminou, o auditório explodiu em aplausos. Jornalistas se aglomeraram, ansiosos por mais detalhes, enquanto investidores discutiam animadamente as novas possibilidades que se abriam. Em meio à agitação, Ricardo encontrou um momento para se reunir com sua família em um canto tranquilo do palco. "Vocês estiveram incríveis", disse ele, abraçando os filhos com orgulho. Helena, com lágrimas nos olhos, acrescentou: "Quem diria que aquele encontro em Guanajuato nos traria até aqui?" Ricardo sorriu, lembrando-se daquele dia fatídico que mudou o curso de suas vidas. "Foi o melhor erro que já cometi", disse ele, beijando suavemente a testa de Helena. Naquele momento, um assessor se aproximou, informando que o prefeito de São Paulo queria discutir uma parceria para expandir o projeto para as favelas da cidade. Antes de se afastar para a reunião, Ricardo olhou para sua família uma última vez. "Isto é apenas o começo", disse ele, seus olhos brilhando com determinação e esperança. Enquanto Ricardo caminhava em direção ao futuro, ele sabia que os desafios continuariam. Haveria obstáculos, resistências e momentos de dúvida. Mas com o amor de sua família, o apoio de comunidades transformadas e a força de um propósito maior, ele estava pronto para enfrentar qualquer adversidade. A jornada, que começou com um encontro casual em uma rua de Guanajuato, havia se transformado em uma missão de vida, não apenas para Ricardo, mas para toda a sua família e para milhares de outras que agora tinham um lugar para chamar de lar. À medida que o sol se punha sobre São Paulo, lançando um brilho dourado sobre as novas comunidades que pontilhavam a paisagem urbana, Ricardo Montenegro sentiu uma profunda sensação de realização. Ele havia não apenas construído casas, mas ajudado a construir um futuro melhor. Um futuro onde dignidade, oportunidade e esperança estavam ao alcance de todos. E assim, com o coração cheio e o olhar fixo no horizonte, Ricardo sabia que a verdadeira obra de sua vida estava apenas começando. O sonho de um mundo onde todos tivessem um lar digno para chamar de seu não era mais apenas um sonho. Era uma revolução em movimento, uma revolução de compaixão, inovação e propósito compartilhado.